Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu querido Papo do Condado, aqui, episódio número 3. Antes de começarmos aqui comigo, seu miamista favorito, o tio Patinhas aqui de Palo Alto, nosso Che Guevara da Faria Lima e o Rupert Murdoch das startups brasileiras, a gente gostaria de agradecer por todo o feedback positivo e as dezenas ali, ainda não centenas, mas dezenas de mensagens, e-mails e sugestões positivas aqui que tivemos com relação a esse nosso encontro semanal. Muito obrigado, compartilhem, subscribe, deem os likes, ajudem a treinar os algoritmos para que a gente consiga ajudar vocês também. Na agenda de hoje, né, vamos aqui falar sobre o lançamento do segundo fundo de 5 bilhões novamente do SoftBank para a América Latina, a aquisição do Magazine Luiza, a aquisição do Kabum pelo Magazine Luiza, e aí vamos entrar nos detalhes dos movimentos peristálticos aqui, né, lembrando o que a gente aprendeu um pouquinho na aula de biologia do intestino do nosso querido presidente. E não, porque no caso é a falta de movimento. A falta de as entranhas do bolsonarismo. A piadinha que estava circulando, não sei se vocês receberam, foi que ele falou naquela fatídica live, acho que 2 semanas atrás, que ele estava cagando para a CPI e o pedido lá de esclarecimento feito pelo Omar Aziz, e aí a piadinha era que nem essa promessa ele conseguiu cumprir, né, porque ele falou que estava cagando e na verdade não estava, né, então nem essa promessa ele conseguiu cumprir. Cara, eu peço vênia aqui porque é o seguinte, galera, o cara tá no hospital agora e vai passar por uma cirurgia. Eu quero ver se acontecer. Ou não, bate né? na Os madeira. filhos estão falando que não. Os filhos estão falando bate que não. Na madeira. Enfim, mas assim, desejo muito que o Bolsonaro se recupere de verdade para que ele possa depois ser processado por todos os crimes que ele tá cometendo agora. Então, eu torço muito para sua saúde, viu, presidente? Eu falo o cara dos direitos humanos. Falando nosso representante dos direitos humanos. Eu preciso a coerência, exato, é a coerência da... Enfim, não vamos nem entrar. E temos mais assuntos também, né, com relação a... Falar um pouco... Rapidinho, o Bruno tirou aquela bandeira de Cuba ali de trás, né? Tinha uma bandeira de Cuba ali, não tá hoje aqui no podcast. Será que tem alguma coisa a ver? Puta, não. Tem esse problema agora, né? Porque Cuba tá embaixo agora. Mesmo na esquerda, a galera foi lá, a galera foi fazer uma manifestação pacífica e 150 jornalistas e ativistas presos em Cuba. Quer dizer, não tem ditadura do bem, né, galera? Mas olha o ponto que eu não entendi. Como todo ativista é de esquerda? Como pode... Não, imagina. Porque quem é de direita, meu amigo, trabalha, não tem tempo de ir pra protesto, cara. Eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar. O bolsonarismo... O direito tá ganhando dinheiro, né? Tá operando day trade, né? Por isso que a gente faz protesto final de semana. Não, eu vou fazer uma leitura assim. É tipo o PCdoB governando, aí tem os petistas na rua protestando contra o governo do PCdoB. Vocês é meio que isso, né? Completamente errado. O bolsonarismo é um cabide de vagabundo. Olha esses caras que... Eu não vou ficar citando nome porque eu não tenho dinheiro pra... A gente não tem dinheiro pra pagar olha o Geraldo Vandré. Olha o Geraldo Vandré. Mas assim, é só você ver a quantidade de blogueiro, de jornalista pendurado no bolsonarismo. É tudo ativista, só que ativista de sinal trocado, né? Enfim, eu acho que Cuba, quem continua defendendo a ditadura cubana, sei lá, eu acho que precisa, né? Hoje, essa semana, Lula, Glaze e o José Dirceu soltou uma nota dizendo que nós temos que dar as mãos para os cubanos nesse momento. Eu acho que é uma não questão. Acho que eu sugiro que a gente siga em frente, porque é um tipo de assunto que não tem... Só vou falar uma coisa aqui, que ontem foi meu aniversário, né, de 33 anos. Opa! Peter! Happy birthday! Thank you. E aí a gente, obrigado, celebrando, e metade da mesa chegou atrasada, meia hora no jantar, porque tava tendo um protesto aqui em Miami dos cubanos que trancou a rua. E eu acho que assim, é excelente ver isso que está acontecendo, porque foi 1 ano só, né, de Cuba com internet, e aí a galera já quer liberdade e individualidade, capacidade para tomar suas próprias decisões. Eu fui para Cuba 7 anos atrás e foi surreal mesmo, assim. Mas esse que é o ponto, a culpa é da internet, cara. Se o mundo não fosse... Se não tivesse internet, o mundo estaria... Exatamente. Não, estaria muito melhor. Tem que desligar esse negócio. Não, e calma aí, eu acho que tem outra questão também, que não é para esse episódio... A gente pode até deixar, a gente já falou que vai falar um episódio de China, e tem isso também. O quanto que a gente
topa outros tipos de governos autoritários porque ele joga o jogo do capitalismo. Mas, como eu disse, eu acho que assim, do ponto de vista de prender 150 jornalistas e ativistas porque estão na rua protestando pacificamente, é um absurdo. Mas eu acho que como esse grupo aqui é um seleto grupo, a gente tem bastante assunto, eu diria pra gente deixar para uma outra oportunidade, porque é um tema complexo e a gente precisa até dar uma boa estudada antes de sair falando as nossas groselhas habituais. Obrigado pela voadora que você deu nas costas da gente nesse momento. Não, de fato, eu tava levantando na brincadeira até aqui. Não, eu me coloco no meio, porque é muito complexo, não é assim, a parte simples é um absurdo 150 pessoas presas porque protestaram, ponto. Além disso, eu acho que é uma discussão mais complexa, só isso que eu tô colocando. Né? Se não fosse aquele maldito do Che Guevara deixando a Argentina de moto, cara, nada disso teria acontecido. Aliás, Che Guevara, que estudava o soluço, né? Ele tem uma tese de mestrado, doutorado, alguma coisa sobre o soluço. Quando ele era médico, quando ele estava estudando e tal. Sério isso? Olha o link. Então, pois é. Vai que as teorias de Che Guevara vão ser usadas na cirurgia de Jair Bolsonaro. Olha só. Olha as voltas que o mundo dá. Interessante. No final, aqui tudo só temos. O mundo vai melhorar com amor e empatia. We are all one. Temos que nos abraçar. Abrace uma árvore hoje. Mas, imagina, se você não quiser abraçar uma árvore, tiver em Cuba e tiver acesso a umas armas, também seria uma boa, né? Pra você poder se defender e da sua soberania individual. Por isso que a Second Amendment nos Estados Unidos é tão great. Mas, vamos falar sobre o SoftBank. Ela foi ali, só. Ela foi lá na Inácio Pereira da Rocha e voltou, se deu demos essa não representa. Como é que é? Essa opinião não representa a opinião. O papo do condado dos integrantes do papo. Representa só a minha, mas não tem problema. Mas enfim, eu acho que bem significativo e eu francamente sempre imaginei que a gente ia chegar nesse momento de volume de investimento em venture na América Latina. Eu nunca imaginei que fosse ser tão rápido. E eu acredito sim que ainda tem essas forças exógenas geopolíticas relacionadas a maiores dificuldades com relação ao que está acontecendo na China, com a quantidade de capital vindo para cá e uma aceleração enorme de várias tendências seculares que aumentaram o tamanho da oportunidade numa velocidade mais rápida por conta da pandemia. A gente vê em adoções de ciclos de tecnologia específicos no qual você tem às vezes pulos, né? Por exemplo, as pessoas que nunca tiveram dinheiro para comprar um PC na África e já começam com o celular, né? Lá atrás a M-Pesa no Quênia, como uma empresa de pagamentos super avançada, e esses leapfrogs vão acontecer em pelo menos umas 10 grandes indústrias na América Latina. Então a justificativa para tamanho investimento ela é totalmente cabível. O que é interessante a gente analisar, tem muitos pontos, né, aqui, mas um deles é que quando o SoftBank lançou, não o Latam Fund, mas o Vision Fund, antes de ter esse comprometimento long term com a América Latina, o tamanho do primeiro fundo deles era o dobro do tamanho da indústria inteira de venture. Eu me lembro claramente disso, que há 3 anos atrás o fundo era 100 bi e a indústria inteira tinha deployado 43 bi. Então eles eram um pouquinho mais do que o dobro. E aí você teve várias tendências enormes de resposta a isso. Uma delas foi a Sequoia levantando Sequoia Endurance de 6 bi, vários outros fundos chegando a 5, 6, 7, 8, 12, 20, 21 bi sob gestão, fundos de venture mesmo, né? E essa é uma tendência irreversível, mas tem muitos pontos que justificam, né, essa questão. Ninguém imaginava que o Airbnb e o DoorDash, por exemplo, iam ser empresas que valessem mais de 15 bi, 20 bi, 30 bi no IPO. Então, se você olhar os market caps hoje aqui, por exemplo, o que a gente tem com o Mercado Livre, com o próprio Magazine Luiza, é perfeitamente justificável hoje você ser capaz de devolver 3 vezes um fundo de 5 bi na América Latina. Which is great for all of us. Uma coisa que eles não falam, não abriram, mas quer dizer, eles já abriram os números de investimento. Desculpa, Felipe, rapidinho. Eles já abriram os números de investimento do fundo 1, do Latam Fund, né? Que foi. Eles já colocaram coisa de 2 bilhões de dólares, dos 5 bilhões, e tá valendo aí 4 e alguma coisa, então eles praticamente 50% aí de crescimento do AUM, né? E do valor das empresas.
E eles eu não sei se vocês conhecem, mas eles nunca falaram dos 5 bilhões, o que seria follow-on e o que seria investimento inicial. Porque se você pensar nesses 5 bi desse Latam Fund 2, pela indústria de venture tá certo, né? 2 anos, você fica ali investindo e tal, e agora, teoricamente, o resto do fundo seria para follow-on, né? Dos 60-40, 50-50 que normalmente é feito. Então não sei como é que... Não sei o que vocês conhecem aí de insider do Latam Fund para falar. Mas o ciclo tá certinho, né? 2 anos, levanta mais 5 bi, dobra a aposta e tal. E também dobra a proteção de mercado, né? Porque desde que eles chegaram aqui, eles foram os maiores criadores de unicórnios da região. Acho que de 10 unicórnios eles investiram em 6. Então o SoftBank é o unicorn breeder aí de Latam. Como a gente já falou semana passada, o próprio mercado Bitcoin, né, que estava no balanço da G2D a 396 milhões de dólares de valuation, de 396 milhões de reais de valuation, e na rodada com a SoftBank ele subiu para 2,2 bi de dólar. Tipo assim, é bizarro o que eles fazem pra, tipo, que negócio, ó, quer vir para a América Latina, seu ticket vai subir, Sequoia. Então, ou você investe com a gente, ou a briga vai ser grande aqui pelos cheques. Então, assim, também tem essa proteção, né? Eles estão criando uma barreira de entrada para outros fundos de uma certa forma, né? Então, assim, é legal, interessante e tal, mas, quer dizer, tem que olhar também um pouco tem que colocar um pouquinho de sal aí na história. O Massa Son que tinha falado que queria ser o Rockefeller da nova economia. Agora eu tô vendo que ele não é só o Rockefeller, mas também o Cortez, né? Querendo dominar toda a América Latina. Mas eu tô bom de história, né? Olha só. Uma das coisas que Simão Bolívar também, se você quiser. Uma das coisas que me preocupa sobre esses movimentos, tanto da Sequoia quanto do SoftBank, é que hoje, sem esses dois players terem anunciado, né, que vão despejar um caminhão de dinheiro na América Latina, já existe no mercado hoje um excesso de liquidez enorme. Enorme. E o que acontece? Eu já quero até passar essa bola para o Pedro para escutar um pouco mais da opinião dele a respeito disso. Acho que o que acontece? Não sei se liquidez, só para... Mas sim. Liquidez, acho que não, é verdade, faz sentido. Boa distinção. Ótimo ponto. E qual que é o ponto, tá? Hoje existe muito mais capital disponível do que bons projetos para deploy. É fato isso. É fato. E o que vai acontecer? E o dinheiro, todos nós sabemos que o dinheiro... Uma das coisas que o dinheiro compra que é muito ruim é a mediocridade. Qual que é a tua visão, Pedro, a respeito disso, como sendo um investidor que investe em Latam, que os valuations que provavelmente vão chegar na tua mão, eles vão chegar muito mais caros e inflados potencialmente, e podem basicamente chegar, talvez, deals piores do que são os deals que eventualmente chegariam se esses competidores não estivessem no mercado. Eu queria te ouvir a respeito disso. Eu acho que... temos aqui uma guest para quem está assistindo no YouTube. Como é que vai? Participação especial. Participação especial aqui da filha do Gustavo. Mas respondendo sua pergunta, Felipe, é o seguinte. Um outro ponto importante que eu não comentei na introdução desse assunto foi que eles falaram on the record pela primeira vez, já estavam fazendo, mas agora falaram on the record que também vão fazer seed. E se você fizer a matemática do ponto de vista de ownership, capacidade de retorno e tal, quer dizer, muito difícil você conseguir retornar um fundo de 5 bi fazendo seed, né? Porque não tem humanos que foram fecundados suficientes nos vintages de anos para trazer esse retorno. Ou seja, a ideia mesmo para esse tamanho de AUM é dominar a porra toda. Não tem como você não construir um portfólio desse sem falar que vai fazer seed com um canhão desse tamanho. Então, ter uma exposição a um basket, se eu tivesse que deployar esse 5 bi, né? É bom o suficiente para que você falou, tem um nível de que eu sei que não é horrível investir em muita coisa, para daí ser capaz de estar no frontline para pegar os winners o mais rápido possível. E a gente já co-investiu com eles várias vezes, né? E a gente, quando eu digo eu individualmente, em outros capítulos profissionais. E a verdade é que
você como founder tem que sempre querer construir opcionalidade dentro do seu cap table. Então isso não é uma opinião minha com relação a um fundo ou outro, é mais a questão de que você tem que ser, né, você tem que manter a sua soberania individual de poder ter a excelência e a qualidade como fundador, tomar uma decisão para um próximo round para escolher com quem você quer partner. E tem um outro ponto importante a ser discutido, que é a questão de signal, né? Se você pegou um cheque de seed de um fundo que tem 5 bi e ele não liderou os próximos rounds, será que isso é um problema? Por quê? O que aconteceu? Né? Então eu fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo eu achei interessante. Esse é um ponto, né? E um outro ponto interessante também é que assim, o SoftBank é um anchor investor de muitos fundos grandes, né? Kazek, Valor, Monax não pegou dinheiro deles, eu admiro e tiro o chapéu para eles com relação a isso. Eu provavelmente estaria aberto a isso, né? Então assim, não é um problema, eu acredito, ter o SoftBank como seu investor, mas é interessante ver que eles são tão grandes, tem tanto capital, que eles estão jogando o jogo em todos os echelons agora, né? Bom, vamos começar a fazer esse podcast em japonês para ver se impacta o nosso amigo nessa ação. Pega. Agora, uma pergunta. Tudo bem que os ciclos, a gente está falando de um ciclo que demora a acontecer, mas uma chegada meio que repentina, um aumento de capital disponível repentino, ele também não gera um movimento subsequente de um mercado que vai buscar, de pessoas que hoje estão numa McKinsey da vida, de consultorias que vão partir para um business, para empreender, sabendo que a chance hoje, então, de conseguir um cheque é maior. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente viveu aquele primeiro movimento, eu não sei quantas ondas a gente está hoje no Brasil, mas eu lembro muito daquela onda, assim, era consultor de próprio Vélez, outros, o Sérgio Fúrio, e vários outros empreendedores que era a galera de consultoria e que empreendia. Essas pessoas continuam lá, as necessidades, as dores do mercado, elas continuam, num país como o Brasil, continuam aí e são crescentes, né? E a minha dúvida é se isso também não gera uma corrida de novos empreendedores, e quando você faz uma filtragem dentro da grande oferta que tem, você consegue também ter outros resultados que não viciados, medíocres, pelo excesso de capital. Não sei se minha pergunta ficou clara, mas assim, daqui a 6 meses, 1 ano, a gente não vai ter um bom excesso de empreendedores que não estavam nessa até 3, 4 meses atrás? Você vai ter safras um pouco, vamos dizer, safras melhores, porque você também tem a criação o pessoal fala das máfias, né? Assim, tem aquela referência da PayPal máfia, o Reid Hoffman, todo esse pessoal que saiu lá do PayPal, caramba, como é que são muitos, né? Puta, fugindo os nomes aqui. O próprio Elon, né? O próprio Elon Musk. Então você tem os caras que trabalharam nesse primeiro. Tem aquele primeiro ciclo dos fundadores de consultoria, né? Como você está falando, que criou, deu certo. Aí ele empregou um monte de gente. Aí aquele pessoal que esteve ali dentro, que ajudou nesse processo, sai e monta sua startup. E ao mesmo tempo, o cara que trabalha num concorrente, não sei o que, aqueles caras estão montando, esse cara está montando. Você gera um momentum, você gera um estímulo, um interesse em fazer. E sim, a tendência é que você tenha negócios melhores e que, sei lá, daqui a 5, 10 anos, quando esses negócios que estão nascendo hoje maturarem, aí você vai ter aquele cenário de você ter não só o Mercado Livre como a maior empresa mais valorizada da América Latina, mas você vai ter mais 5, 6, 10, 20, como você tem lá nos Estados Unidos. Então, sim, essa é a tendência, mas eu acho que o Felipe tem um ponto interessante, que será que esses caras são mesmo muito bons, ou eles estão fazendo só porque tem dinheiro, entendeu? Então você deixa também a coisa um pouco mais... Era o que o Bill Gates falava, você fica, quando você programa, quando você tem muita espaço para programar, você fica lazy, né? Você financia, você dá dinheiro para coisa que teoricamente você não daria, né? Essa é a nossa responsabilidade como investidores profissionais. Eu acho que esse é um movimento muito positivo, porque muita gente queria, por exemplo, trabalhar no Goldman ou no BTG, ou enfim, no Morgan Stanley, no Credit Suisse, ou nas consultorias BCG, McKinsey e tal.
vão começar startups cada vez mais cedo e não acham que tem que passar por esse ciclo, né? E isso é muito bom. A gente começa a ver agora cada vez mais founders muito mais jovens no Brasil, entre 20 e 25 anos, e isso é bom pra caramba. Porque na boa, você ficar alugando suas horas para uma corporação multibilionária versus ter a sua própria empresa, assim, Pedro, faz todo sentido. Eu não vejo muito isso com esses olhos. A gente está mudando, concordo contigo. Hoje, falar que você trabalha para uma startup no almoço, no jantar de Natal, não é vergonhoso, né? Antigamente era. Mas lembre-se que a nossa geração foi a geração que os nossos pais, não os meus, mas os pais, né, dos meus amigos, sempre incentivaram os meus amigos a fazerem concurso público. O programa de trainee. Mas o programa desse errado na minha vida, eu tava ajudando a Unilever a vender mais shampoo. Eu entendo achar que isso é uma visão. Daí a sua visão está sendo um pouco, talvez, Minas-cêntrica. E eu vou trazer agora a visão São Paulo-cêntrica. Eu acho que esse papo de. E talvez o Rio também, tanto em Minas quanto o Rio, eu acho que a questão do funcionalismo público ainda era muito gritante. Mas, assim, em São Paulo, faz muito tempo que, assim, não é esse o anseio. Né? Eu acho que sim, mas o anseio. Mas o ponto que eu quero chegar. A gente tem uma maturidade de acho que o que tem uma pressão, assim, você formar engenheiro, você tem essas formações clássicas de profissões que vão te dar grana, que você vai poder trabalhar num banco, que você vai poder ser advogado e tal. Mas eu acho que a coisa da startup é legal há muito tempo. Sei lá, eu na Info escrevia lá o blog Garagem Info em 2007, então a gente tá falando aí de 14 anos, 15 anos, e já era super legal. O Romero já existia, o Buscapé já tava lá, entendeu? Eu tenho uma impressão que a gente já tem uma maturidade, assim, pelo menos. Juliana Flores Online, Spring Wireless. Quem lembra da Spring Wireless? Era uma investida da Intel Capital. É do Chris hoje, que é o founder da Olivia. Foi a NA investiu nessa empresa. O Goldman Sachs também. Bom, ou JP Morgan, enfim. Mas doesn't matter. Acho que foi o Goldman. Aí qual que é o ponto? Mas o ponto as pessoas. Isso tem mudado cada vez mais. As pessoas têm né, se aventurado, não só pessoas que potencialmente podem ser empreendedores, mas pessoas hoje que estão trocando o Itaú pelo Nubank ou trocando a McKinsey pelo iFood. Isso está acontecendo. A gente contrata bastante gente assim. E as pessoas, eu acho que aí isso é uma oportunidade para quem quer montar uma agência de recruiting hoje. Para fazer só esse movimento. Você consegue tirar só em comissão mais R$100 mil por mês. E se a pessoa tiver as conexões certas... Fechar os startups e vou lançar um desses. Você mas pode abrir uma linha de recruiting. Aonde... Né? Boa linha. Mas onde que eu quero chegar com isso tudo, tá? Eu quero chegar com isso tudo, com essa conversa toda, passando por essa questão do funcionários públicos, as pessoas indo para trabalhar para as corpos tradicionais, é que, historicamente, a nossa cultura brasileira, na nossa cultura, não é uma cultura que incentiva as pessoas a tomarem risco. Esse é o primeiro ponto. Por que hoje é cool trabalhar para o Nubank, para o iFood, para o PicPay, para a Loft? Porque já não tem quase risco mais essas empresas. É muito menor. Claro que tem, mas, poxa, quer comparar o Nubank com potencialmente a N26 que está entrando agora no Brasil, ou o banco digital da esquina que está começando? Onde que está mais o risco? Então esse que é o ponto. Mas o risco e o ponto de é o seguinte, o risco o risco de desistir semana que vem. Da pessoa ir trabalhar? Da pessoa ir trabalhar. Porque as pessoas ainda no Brasil, as pessoas ainda buscam conforto, ainda buscam estabilidade. Cara. Não sei, eu sei lá, posso estar. Mais uma vez, pode ser uma bolha. Tem um negócio chamado CLT. Tem um negócio chamado CLT. Gente, pode ser uma bolha. O cara quer CLT, empreguinho ali, FGTS, não sei o quê. Eu acho que a bolha é quem não vai atrás disso. A bolha é quem não vai. Quando eu saí para montar os startups, eu percebi isso, assim, cara. A CLT é uma falsa segurança, é castrante, assim. Você fica naquela de, não, eu tenho que receber meu salário, aquelas coisas, assim. Isso te leva a não fazer, a não tomar risco. Mas deixa eu fazer uma ponderação. Não tô querendo falar da questão trabalhista, não quero entrar nessa discussão, mas é porque é um mindset. Você fala, não, CLT, tenho aqui carteira assinada, FGTS, INSS, beleza, ó. Tudo bem, eu acho que sim. Então vamos separar a mesma duas premissa coisas. Vale para os funcionários do Google hoje no Vale. A gente está falando de empreendedores, então pessoas que fazem um movimento
para empreender e abrir startups. E aí eu acho que o risco é grande, obviamente, porque você está abrindo uma empresa, você não sabe quanto você vai ganhar direito, você vai passar por rodada de captação, vai ter que ter uma puta de uma noção de gestão para você tirar uma grana por mês para você pagar suas contas. Enfim, isso tem um lado de risco. Mas eu estava entendendo que vocês estavam falando da galera ir trabalhar nesses lugares e esses lugares não oferecerem ou oferecerem risco. Eu já acho que pelo menos dentro da minha bolha, quando a gente está pensando em qualquer startup, só você entrar no LinkedIn, eu tenho contratado, no último ano eu acabei contratando várias pessoas de comunicação. Acredito que isso aconteça em outros mercados. As pessoas hoje passam 2 anos, no máximo, 3 anos em cada lugar. Tá? Elas não ficam... Elas podem estar, sim, atrás de CLT, de plano de saúde e de uma série de benefícios. Mas esse plano de cargos e salários. Não sei, mas... A gente vem de uma cultura paternalista. Mas é isso que eu tô falando. Do qual hoje a gente transfere... Não sei, Bruno. Eu não sei. Eu acho que a gente está falando no Brasil de 220 milhões de pessoas. Isso é bolha, velho. A parte que está mudando é bolha. A gente está falando do mercado de... A gente está falando... Gente, a gente está falando de um mercado de startups. A gente está falando da bolha, ok. Tá bom. Mas da bolha. Óbvio que eu... Não estou falando da pessoa que trabalha no Carrefour, lá, no estoquista. Estou falando de quem trabalha em startups, que era isso o ponto que vocês estavam trazendo. Eu tenho a impressão de que, óbvio que a questão da segurança ela é importante, mas como tem escassez de profissional também, as pessoas não se importam de ir para uma startup que está começando, porque elas sabem que daqui a 2 anos, se não der certo, daqui a 1 ano, se não der certo, pelo currículo delas, elas já têm elas conseguem ir para um Nubank, um Inter, ou uma startup que já esteja mais consolidada, mais madura, né? Exato. Mas o ponto que eu quero chegar a respeito dessa soma toda é que hoje no Brasil a gente tem 11 milhões de pessoas desempregadas, tem 500 mil vagas de emprego em tech que não conseguem ser preenchidas, e existe um gap gigantesco entre esses dois mundos. E o ponto é que, quando a gente está falando de profissionais de tech que está em falta no mercado, quando a gente vai para um funil ainda mais baixo, ainda falta founders, faltam bons projetos, faltam pessoas com visão de execução. A Tribe, por exemplo, é uma startup que cobre esse gap. Eu acho que assim, tem uma das missões mais interessantes. Não sou, infelizmente, né, não sou investor. O Matheus é um founder genial. Que o disclaimer... Mas a semana passada que a gente falou que ia falar e acabou não falando, a Gama Academy sendo comprada pela Anima, né? A Anima olhando um grande grupo educacional, olhando para isso e falando, ó, tem coisa aí, né? Bruno, só um disclaimer que eu acho que vale a pena falar, que a Tribe, eu sou assessor de imprensa da Tribe, porque eu trabalho numa assessoria de imprensa, então que bom que o Pedro falou, mas é isso aí, só queria deixar, não tem nada combinado aqui. Pedro, depois você me manda aquele... Não é product placement. Tribe patrocina o nosso podcast. Ajudar depois a nossa causa, companheiro. Vai ser um prazer. Os irmãos em Cuba. Não, mas gostaria de ver mais as pessoas no Brasil tomando risco. Pedro morou aqui, mora aqui nos Estados Unidos, sabe como é a cultura do risco aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que isso está mudando, essa questão do risco, eu acho que as pessoas estão percebendo um pouco mais nesse sentido. E na boa, isso está mudando. Você vai fazer uma carreira numa empresa que não é a sua, não faz sentido. Assim, não é todo mundo que nasceu para ser founder, mas assim, a grandíssima maioria hoje percebe que assim, você consegue mudar a tua vida para sempre trabalhando muito bem. Às vezes até mais tempo do que o esperado, mas olha lá atrás, hoje os founders da Kabum estão numa situação financeira completamente diferente da que eles estavam há 10, 15 anos atrás. Mérito deles. 3 bi, né? E meio, caramba. Bizarro, né? Uma vez receita, né? Eles venderam ano passado 3,5 e venderam a empresa por 1, que pode chegar a 3,5. Então, eles venderam praticamente uma vez receita. Eu acho incrível. Eles, acho que era talvez o 4º maior e-commerce, né? Era um e-commerce grande, mas que não era super popular em alguns casos. Não, eu me lembro já. Desculpa, Pedro. Não, eu ia falar, ele é um e-commerce bem focado principalmente em games e alguma coisa de smartphone e tal. Eu acho que o grande diferencial dele é que ele já era bem rentável. Acho que não sei qual que é a margem, agora não me vem à cabeça. Mas diferentemente de outros players ali que patinavam na margem, ele já tinha uma margem bem boa assim, de operação. Tá, excelente. Eu acho que tem uma empresa que
sabe fazer e-commerce com altíssima qualidade é o pessoal da Magazine Luiza. Eu nunca comprei no Magazine Luiza porque, enfim, não moro no Brasil e nunca precisei, mas todos os feedbacks que eu recebo das pessoas que compraram são extremamente positivos, né? Alguns de nós aqui somos shareholders, né, da companhia e assim... Tem gente que é holder demais, né? Interessante. Eu não sou um deles, mas também não, só para deixar claro. Então, exato. Eu fiquei muito impressionado com as interações que eu tive com o Family Office da família Trajano, né? A Unbox Capital lá, e a maneira como eles fazem diligência, como eles pensam. Então não é muito raro você ver uma companhia que começou como um grupo familiar e escalou como um grupo familiar ser tão competente em várias áreas diferentes. Então acho que é de tirar o chapéu, ainda mais porque eles conseguem resolver um problema complexo, que é a mistura de fato ter lojas físicas com o e-commerce feito de qualidade. Acho que aqui nos Estados Unidos não tem ninguém que consiga fazer os dois, né? Você tem ali os e-commerces incríveis, mas que tem loja física e e-commerce com uma operação super azeitada, não tem, né? Não sei, Felipe, você já comprou alguma coisa no e-commerce da Macy's? Eu comprei um perfume semana passada, é bem diferente da Amazon. Não, o próprio eBay, né, que foi disruptivo e quem de fato provocou uma mudança significativa no mercado de e-commerce, hoje já é esquisito comprar alguma coisa no eBay. A experiência não é tão cool, né? Eu comprei mês passado. Você já comprou alguma coisa no eBay? Já, eu compro constantemente, mas entre comparar a experiência da Amazon com a experiência do... O eBay eu tenho que sentar, ler, olhar, ver se o produto é novo ou usado, entender algumas coisas. Eu levo mais tempo do que a experiência de comprar um produto na Amazon. Que eu tenho a segurança que se eu não gostar, eu vou devolver aquele negócio e não vou ter dor de cabeça nenhuma. No eBay eu já não sinto tão confortável. A gente se acostumou já com o Magazine Luiza como uma empresa super inovadora, que compra startup. Mas, cara, a história do Magazine Luiza é sensacional pelo que ela era 10 anos atrás, entendeu? Assim, se você for lembrar, peguei uns números aqui. 10 anos quando que ela abriu capital? Quando que o Fred assumiu? Nem tudo, acho que é 5, 6 anos atrás. Ela era... O Fred pegou o Magalu com uma ação a R$4. Isso, assim, a Magalu, ela abre capital há 10 anos. Tô lendo aqui a matéria do meu amigo Sacati lá da Exame. Então, nos 10 anos de capital aberto, tornou um grupo de tecnologia com 550 mil investidores. O valor de mercado saiu de 3 bilhões para 150 bilhões nesses 10 anos. E as vendas saltaram de 1,7 bilhão no primeiro trimestre de 2011 para 12,5 bilhões no mesmo período desse ano. Então são números bem importantes, mas para além da questão da grana, cara, quando a gente fazia matéria lá atrás de Magalu, o Magalu era visto como um varejista focado em classe C. Saía a matéria de Magalu, era aquelas fotos da galera carregando colchão, sabe? E aí, o Fred sempre foi... Meus tempos de InfoExame, eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele. Eu trabalhei na Info até 2009, então foi antes disso. E você já via que o cara tinha uma visão bem diferente, assim, de tudo, né? E eu acho que o mais incrível dessa história toda é como é que eles fizeram a transformação digital, o Luiza Labs, e montaram toda aquela estrutura, né? E que culminou hoje numa empresa que está comprando, são 20 aquisições, né? E está comprando principalmente, comprou o Jovem Nerd, né? Kabum. Conteúdo, comprando tecnologia, conteúdo e varejo, né? E mais venda, mais receita, né? O Kabum tem um time de game que é bem... Parece que eles estavam montando um time de jogos super competitivo. Essa parte, infelizmente, eu não entendo. Mas, enfim, eu acho que o legal disso tudo é que é um puta de um case de uma empresa que se reinventou em muito pouco tempo. Os acionistas do Magalu que estavam lá atrás são muito felizes hoje. Quem ficou... eu ia fazer exatamente essa brincadeira. Tem aquele negócio de, se você tivesse comprado uma ação da Apple ao invés de ter comprado um iPhone, você teria tanto, não sei o quê. Se você tivesse comprado a ação do Magalu há 10 anos ao invés de comprar uma chinela havaiana, quanto que você teria hoje, né? Então, né, a beleza, o capitalismo brasileiro se fortalecendo aí, né? Excelente. Agora, esse movimento da Magalu é interessante, né? Porque o e-commerce hoje no Brasil, ele tá ficando cada vez mais competitivo, porque você tem a Magalu jogando esse World Class Game
Você tem o Mercado Livre também, jogando um jogo incrível. E aí aí você tem os mais tradicionais, né, que é a B2W, Via Varejo, enfim, com as marcas deles. E ainda um potencial para abrir e soltar que é impressionante. É impressionante. Se a gente olhar a penetração do e-commerce no Brasil, ainda ela é ridícula. 6%. Assim como, eu não sei se vocês sabem, assim como a penetração do e-commerce aqui nos Estados Unidos, ela é pequena também. A Amazon não é o maior varejista dos Estados Unidos. Ela é o maior e-commerce. O maior varejista é o Walmart. Então é impressionante. Walmart é a maior empresa do mundo, né? Então é impressionante o potencial que tem ainda de mercado a ser explorado por essas empresas. E eu fico mais entusiasmado ainda de ver como essas empresas estão se articulando, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, com estratégias diferentes para ganhar esse mercado. Então, o teu número da Mastercard, só para dar o contexto aqui, que o e-commerce no Brasil era 5% do varejo como um todo, né? Então, varejo offline, vamos dizer assim, ainda era 95% a gente fala muito, cresce, mas o online era só 5% do varejo, antes da pandemia. Durante a pandemia, na fase mais crítica, chegou a 11%, e a estimativa aí é que está entre 6% e 7%. Então você deu uma estilingada, depois volta, estabiliza aí num 6%, 7%. Ou seja, nada. É muito pequeno. Países... É grande, mas ainda é muito pequeno, né? Na entrevista as novas tem... vai lá. Não, na entrevista para Exame, o Roberto Rodrigues, que é diretor executivo financeiro do Magalu, falou sobre essa questão do share, da oportunidade, e daí ele não diz exatamente quais os países, mas você tem vários países hoje que você tem 30% de participação de e-commerce. Então, assim, querendo dizer que tem um caminho a ser percorrido muito grande. Muito embora o Magalu esteja com uma estratégia também forte de lojas físicas. Fez o desembarque lá no Rio de Janeiro com mais de 50 lojas físicas de uma vez, fez um barulho em cima disso. Enfim, acho bem interessante o ponto. E só um último dado, foram 20 aquisições nos últimos 12 meses no Magalu, todas financiadas com recursos próprios originados na fonte de forte geração de caixa operacional da companhia. Mas essa é a primeira vez que eles vão emitir novas ações e de fato vão fazer um fundraising. E agora vai ter um follow-on. Exato. Bom, perfeito. Acho que nós estamos só no começo. Eu acho que essa é a parte mais interessante do a minha provocação para vocês era essa. Na verdade, acho que a discussão mais legal é para onde o Magalu está olhando. Assim. Eu sei que eles já vêm com o discurso do Super App há um tempo e tal. Mas essa coisa de você virar um WeChat da vida, faz sentido para o Brasil? O que vocês acham? Faz, já se chama Rappi e tá... Pedro, totalmente. Faz o disclaimer, Pedro. Faz o disclaimer. Totalmente biased. Por favor. Eu sou investidor, exato, é isso. Pois é. Pronto, já respondi a sua pergunta. Podia trazer a Rappi para patrocinar esse programa. Né? Chegar umas pizzas aqui agora. Falar em pizza, né? Bom, mas olha que interessante, né? Já que o Bruno já falou dessa questão do Super Apps e essa inspiração da China, o Fred fala isso... Eu só ia falar um negócio do Super App. Cara, só existe um Super App no mundo, se chama WeChat. O resto é tudo para serviços agregados. Desculpa, eu não gosto desse negócio. Vou ser um Super App, você Super App. Não. Nem na China o Alibaba conseguiu fazer um Super App. Só existe um Super App no mundo, que é o WeChat. Assim, tipo, você tá fazendo um ecossistema, um negócio assim, eu não gosto muito de ficar usando esse... A Grab na Ásia... Não, Paytm na Índia. Eu acho que eu vou respeitosamente discordar dessa eu também. E eu acho que o ponto é o seguinte: primeiro você constrói o ecossistema, para depois você construir o Super App. Eu acho que esse é o ponto. E foi o que o WeChat fez, né? Primeiro você constrói o ecossistema, porque senão você constrói. Se você construir um Super App que ali por trás é um castelo de cartas para segurar os serviços, ali, né? Então acho que o que a Magazine Luiza está fazendo é justamente isso. E quando a gente está falando na visão do Super App, quem está na frente, poxa, você pega o Mercado Livre e olha o ecossistema em torno do Mercado Livre, né? O que tem. E olha a Magalu, o que ela está se juntando. Eu acho que tem muito mais potencial para esse caminho da Magalu do que qualquer outro e-commerce no Brasil e na América Latina.
todo mundo ali vai entrar em food delivery, né? Inevitável. Magazine Todo mundo. Luiza, Não, o Magalu já Livre, comprou 2, né? Já comprou 2. Né? E aí o meu ponto que eu ia falar é o seguinte, para você ser um super app de altíssima qualidade, tem que começar por food delivery. Porque dá mais recorrência. Exatamente. E aí, Eu acho que tem que começar pelo financeiro. Por transações financeiras. Mas é que transação financeira é difícil você trazer recorrência, né? O uso constante. Comida você come 3 vezes por dia, que é o Fabrício Bloise da Mobile vive falando isso. Comida você come 3 vezes por dia. Então você tem ali um estímulo para entrar. O serviço financeiro, você tem que ter uma conta. Foi bom. Oi? De graça essa, né? Essa foi de graça. O que aconteceu? Eu falei que menos em Cuba. Não, por exemplo, eu brinquei no começo que não teve notícia do Nubank essa semana, mas na verdade teve. Eles lançaram hoje pagamento de contas dentro do cartão de crédito. Tem vários bancos que permitem fazer isso, mas eles te cobram uma taxa absurda. Acho que coisa de 15, 20 reais para você pagar um boleto com cartão de crédito. E o Nubank lançou essa funcionalidade hoje. Essa funcionalidade que é o fundamental, o pagamento de conta num banco, ter esse uso frequente, tipo débito automático, essas coisas, é fundamental para você trazer o cara para vir. Hoje, o que acontece? Tem, sei lá, o Nubank tem 40 milhões de usuários, lá, aquele número deles, mas tem uma galera ali que está usando o Banco do Brasil, está usando o Itaú, está usando o Bradesco. Então, como que você vai seduzir esse cara para usar a conta do Magalu ali como serviço financeiro? Você tem que ter tudo que um banco tem. Então, isso é complicado, demora para você construir e atrair. O food, teoricamente, é mais fácil. Tanto que, por exemplo, o iFood hoje domina o mercado brasileiro em termos ali na competição com o Rappi, porque ele começou em food, ele tem muito mais frequência, tem muito mais amplitude. Agora, quando vai para outros serviços, que é o que o iFood está fazendo, aí ele bate com o Rappi. Né? O Rappi está em 11 categorias e o iFood está descendo para outras categorias agora. Aí a briga ali é mais de frente, porque não tem essa dominância. Né? Uber, bom exemplo disso também. Eu acho que um exemplo que, de uma certa forma, Felipe, invalida talvez a sua tese, é o Square, né? Que comprou o Caviar, tentando fazer isso, depois revendeu ele pro DoorDash, né? Porque não conseguiram, de fato, fazer essa integração. Se você me perguntar, talvez a oportunidade que exista para começar sendo um super app via pagamentos é com essa digitalização dos menus via QR Code, que é surpreendente. Isso aqui é uma tangente, mas os restaurantes tinham uma oportunidade nas mãos agora de transformar a experiência, de voltar a jantar e almoçar num restaurante de uma forma mágica, né? Eu já vou fazer quase 2 meses e meio que eu não uso uma máscara. E assim, os menus voltaram a serem os menus de papel, tudo bem, porque é mais eficiente mesmo, que é que nem a troca de um cartão de visitas, né? Até você abrir o celular e destravar e o menu carregar. Mas tem uma coisa que, para mim, eu adoraria continuar com os menus digitais. Se eu pudesse fazer o pedido sem ter que falar com o garçom. E aí eu peço e alguém me traz a comida, eu não sou interrompido, não tem aquele cerimonial. Para alguns tipos de dining experience isso funciona e eu já pago a conta, não antes de pedir, né? Porque até lembra, Felipe, a gente juntou naquele restaurante lá em Paloto que tinha que comprar antes de chegar. Aí a experiência é ruim. Mas se você puder fazer o check-out, ser tudo muito bem organizado com o seu celular, você comanda a experiência por ali, num app que é rápido, responsivo, às vezes não precisa de conectividade, porque você renderiza uma série de arquivos offline, isso sim seria transformador. E aí você consegue fazer um app incrível, porque ontem também, por exemplo, era uma mesa relativamente grande, eu paguei a conta, mas assim, pra gente também não ficar naquela situação sem ter... Seu aniversário de você paga a conta? Quando saía com o Pedro não tinha esse boi, não. Bom, enfim, e aí a gente, pra não ter aquela situação de você ter 200 mil pessoas, tal, algumas pessoas me mandaram um Square Cash depois, mas assim, essa é uma experiência que tá aí pra ser totalmente dominada, né? E não tem ninguém fazendo isso. Aí talvez essa premissa que você falou seja verdade. Só antes de pular pro próximo tópico, tô imaginando o tio Patinhas de Palo Alto revoltado no restaurante. Como assim? Vou me cobrar antes de receber a comida? Nem sei se eu vou, né? Nem dá pra pedir desconto depois. Pois nem sei se eu vou gostar, raiva, né? Nem sei se eu vou pedir pra devolver, né? Mas de raiva, no final, eu não dei tips também. Puta, mas não dá tips pelo menos na Bay Area, você é amaldiçoado pra 3 gerações lá, né?
Eu Mas- tinha um amigo que não dava, cara, e ele escrevia no, foda, isso é no sacanagem. coisinho do tip, God bless you. Eu falava, cara, você vai pro inferno. É pior, é melhor ir É embora. sacanagem isso. É pior, né? Pra quem É pior. não sabe aqui, senhor Tchê, por favor, explique para os nossos ouvintes aqui como funciona a questão de gorjeta nos Estados Unidos, caso tenha Cara, as pessoas. lá é o seguinte, não tem. Aqui no Brasil você vai. Acho que até mudou a lei, mas eu sigo indo no restaurante, tem lá, já chega os 10%, né, do garçom. Lá não são 10%, chega a conta, né? E aí você dá o cartão e você coloca na caneta ali quanto você vai dar de tip. E o mínimo esperado assim, é de 15%, se o serviço foi ok. Mas, assim, normalmente as pessoas que têm grana dão 20%. Então, assim, quando você ganha em real e tá em dólar, isso quer dizer que quando você vai tomar um chopp, a sua conta aumenta consideravelmente. Então, muito brasileiro vai lá e dá um baile na tip, mas é considerado uma ofensa. Assim, não tô nem... Não, porque a pessoa não ganha salário, é um salário salário, base, e o exatamente, salário o são O as salário dela é gorjetas, ridículo, e em Daí alguns você casos tem é só aquilo mesmo, né? Não, o que tava. A lei aqui no Brasil que mudou, que você tá falando, é que os estabelecimentos comerciais estavam se apoderando da tip. Você dava lá os 10% e o cara e o estabelecimento então repassava pro garçom, que teoricamente esse 10% é para ir direto para quem te atendeu, né? Aqui não, o cara tava se apropriando daquele dinheiro, tava cobrando 10% a mais na verdade, né? E uma coisa curiosa desse negócio lá das tips nos Estados Unidos é que você bota o valor e o cara passa depois que você passou o cartão, Depois. né? A pessoa usa seu cartão. Sei, cara, isso eu acho muito louco, assim, essa coisa de brasileiro, de ter que trazer a maquininha pra você ver o cara passando o cartão ali, e você simplesmente entrega o cartão na mão de uma pessoa, depois a pessoa ainda coloca uma cobrança no seu cartão sem você estar presente. Isso é muito louco, assim, pra nossa cabeça insegura, né? Tá mudando, tem especialmente uma empresa que faz um IPO ano que vem chamada Toast, back pela Bessemer. Tem algumas pessoas que estão fazendo essa transformação digital do POS na mesa, e aí tá começando a acontecer o que a gente vê no Brasil. O pessoal que traz mais a maquininha, você põe a senha, né? Mas ele traz também um iPad lá já com o chip, você assina na frente, aquele momento de pressão, né? Porque não só o cara olha pra você, ele tá com o tablet ali na sua frente, mas os seus amigos vão olhar quando você tá colocando da gorjeta também. Então é interessante essa dinâmica social. E um segundo ponto, né, dessa tangente enorme de chips aqui, é que em Miami, por conta dessa questão da cultura latina, que é a capital do wealth Latin American, né, tem lugar que cobra chip já incluído e tem lugar que não cobra, porque não deveriam receber dos colombianos, venezuelanos, brasileiros, argentinos, enfim. Mas... Só uma curiosidade, eu ouvi uma vez, não sei, os ouvintes aí mais instruídos podem confirmar ou não, mas ouvi uma vez que a história da maquininha sem fio é uma invenção brasileira. Essa maquininha carregar e trazer na mesa, isso é uma coisa inventada made in Brasil, tá? Confirmar. Very nice. Bom, vamos falar aqui, lembrando as nossas aulas de biologia, dos movimentos peristálticos. Eu acho que o Brasil. E falando em sempre surpreende, comissão, né? rachadinha, coisas escuras, né? E 10%, $1 a mais por dose, né? Então, tipo, aí a gente entra no assunto. Assim, quando eu vi, eu não acompanhei tudo e eu acho que o ciclo de notícias está tão espetacular, né? Que assim, do ponto de vista de entretenimento, né? Não necessariamente de ser factual ou ter sei lá, o je ne sais quoi meio Reuters, eu só vou te informar e você que toma a sua decisão. Mas que loucura isso, né? O presidente tá cagando, mas não consegue cagar, né? Eu achei que você ia ter um tom um pouco mais Eu acho singelo. às vezes, ele que gosta tanto de citar a Bíblia, que pra mim é um livro muito importante, né? Deus também tem senso de humor. Não, outra piadinha que era exatamente essa. O brasileiro se surpreende por Bolsonaro não conseguir fazer merda, né? Tem essa também. Mas eu assim, acho que ele melhore, né? Enfim, eu acho que todo mundo aqui merece a vida. Isso é um primeiro ponto pra deixar claro aqui. Mas que é engraçado, é engraçado. A vida é aquilo. Eu defendo que esse cara, fique excelente de saúde para ele poder depois ser julgado, e aí a justiça que vai dizer se ele tá certo ou não. Eu acho que tá errado em tudo que ele fez, principalmente em relação a essa pandemia. Mas eu acho que o que eu acho interessante também é que o mercado cagou
O que ele não conseguiu, o mercado fez pra ele. O cara tá lá, foi internado, ambulância, Globo News cobrindo a ambulância lá de cima. Daí, assim, ele tá correndo risco, até onde eu sei, não. Mas, assim, não deixa de ser uma coisa delicada e tal. E o Mourão foi lá pro Peru, sabe? Daí o Brasil, né? Daí o Lira, que seria o terceiro, porque é presidente da Câmara, Não pode, não né? pode assumir. Processado. Porque ele tem processo. Então é o Pacheco. Daí se o Pacheco acontecer alguma coisa com o Pacheco, acabou. E aí a piada, eu acho assim, o país não vai ter governo e não vai fazer a menor diferença, porque também já não estava tendo. É uma tangente maluca, mas você para, às vezes essas agendas, né, dos políticos, cara, imagina que merda você ter que ir pra Angola, numa conferência de todos os países falam português. Qual é a pauta dessa porra? Falando sério, assim. Não, deve ter grana lá, petróleo. Maldade, coitado do português, é uma língua tão maltratada. Coitado. Não, eu acho que o lance pra gente falar, né, esse nosso tópico de política, eu acho que assim, é isso, assim, o cara, ele é anti-ciência, e obviamente quando você é anti-ciência e você tá com soluço há 2 semanas, você acha que você é durão, que não tem que ir lá, que não vai fazer exame e tal, e uma hora a conta chega, o cara, querendo ou não, tomou uma facada e tá ainda sofrendo as consequências, enfim, ficou com uma hérnia lá, eu vi lá umas explicações. Ele precisa se cuidar, né? Coisa que ele não faz. Tipo, eu não vejo o Bolsonaro, vamos lá, se cuida, fazendo isso, pelo contrário. Do churrasco indestrutível. Você pega a cara dele antes das eleições e agora, o bicho realmente... Bom, até aí o Obama também, ou antes e depois do Obama... Não, todos eles, né? né? FHC, pega o Papa. O Papa é impressionante, já é velhinho quando assume, mas pouco tempo depois tá muito mais judiado, assim. Esses cargos, porra, a pressão... O Papa está mais judiado, isso é muito bom. Mas a merda é que é isso, a merda é excelente. A merda é que a gente tá... o bom é que esse assunto não tem piadas infinitas. Assim, né? Não é que a gente segue... Não dá pra fazer cagada com essa história. Eu hoje tô até com o meu braço meio... Se fazer uma... Eu tô com o meu braço meio pesado, porque eu tomei a minha vacina finalmente hoje. Já estou com uma dose aí. Tomei a da Pfizer, como diz o maluquinho lá. Que bom, tomou a Dolce Gabbana, isso aí. Não, e teu cabelo é igualzinho dele, né? O teu bigode. Acho que eu tô achando que é a mesma pessoa, inclusive. Cara, aquele vídeo é maravilhoso. Cara, eu achei muito tosco, pra ser bem honesto. Mas é óbvio, né? É humor de esquerda, de esquerdalha, né? Não, mas o refinado do Patinhas Não, mas assim, cutuca várias coisas assim que a gente tá vendo na CPI. Eu acho que pro Bolsonaro, eu não tô falando que ele obviamente ficou, eu acho que ele tá mal mesmo, eu acho que ele tá zoado e eu acho que ele tá correndo risco de morrer se ele não se cuidar. Dito isso, pra ele foi uma puta de uma saída sensacional, né? Porque a CPI tá mostrando que o governo dele é um governo de amador. A questão não é ser bandido, se não é, assim, vamos uma categoria antes, é um governo de pessoas amadoras. É o cabo Dominguete lá que fala, ele não sabia que o nome do chefe dele, que era o CEO da tal da empresa, ele falava o céu. O céu. Daí eu demorei um tempão pra o que é céu, gente. Não, ele tava se referindo ao chefe dele, que é o CEO. Então o cabo da PM de Alfenas é o cara, é o trader, sei lá, o cara que vai negociar e daí assim, beleza, tem um maluco pra tudo. Ele podia estar lá na frente do Palácio do Planalto falando, eu quero vender vacina. Não, ele realmente foi levado a sério por um monte de gente do primeiro escalão do governo, do segundo escalão do governo. Então assim, o que eu acho bem complicado, e eu não tenho dúvida de que assim, quais eram as áreas que eram bem valorizadas do governo Bolsonaro, principalmente a economia. Quem que sobrou da economia? Pega aquela turma lá foda que começou o governo, sobrou o Paulo Guedes. Sobrou e o cara da Caixa lá que fica lá do lado dele passando vergonha nas lives, sabe? Acabou. Por quê? Por que essas pessoas saem? Não sei, não tô lá, não tenho inside information nenhum. Acho que você olha pro lado e fala, cara, eu não vou ficar aqui um monte de amador, um monte de militar de meia patente que não entende nada disso, um monte de gente indicada por a igreja, bancada da bala, papapá. E aí você tem um monte de amador no governo e o resultado é isso. mais de 500 mil mortes, não, a economia Amazônia sempre teve. E as reformas não de um passando. lado ou do outro. Assim, a turma
a turma antes continuava porque rolava a bufunfa, né? Então a turma continuava. Então é por isso que não existia incentivo para não sair. A equipe econômica da FHC criou o plano real. Não dá para dizer isso dos caras. O mesmo Henrique Meirelles, com o time do Henrique Meirelles, tudo bem, depois veio a Dilma e a gente sabe a tragédia que foi na economia. Mas eu acho que assim, a corrupção era pesada. A gente tem gerente da Petrobras que devolveu 200 tem milhões. Treinamento desde a década de 30 da escola de Frankfurt. É uma missão global pela causa. Porque nunca fez comunismo direito. O que me preocupou na CPI, e eu não consegui ver tanto quanto eu deveria, talvez, eu gostaria, é o completo amadorismo. Eles falando para comprar Bitcoin, daí entrando no mundo tech, eles comprar 1 milhão em Bitcoin para poder comprar as vacinas em Bitcoin e isso não ser rastreável. E aí eles iam comprar as vacinas que não... Monero. Não sabe nem a moeda certa para comprar. Não, e comprar vacina que não ia ser entregue. Ou seja, é um golpe, óbvio que é um golpe, só que você tinha lá o primeiro escalão do governo, o segundo escalão do governo, querendo tirar o deles. Então, assim, é bandidagem, banditismo. Da mesma forma, obviamente que a gente está falando de um montante muito diferente, só que a gente está falando de um governo que está aí claudicante há pouco mais de 2 anos contra um governo que ficou 16 anos no poder. Então, assim... eu acho que se deixar os caras aí, eles nesse quesito corrupção e bandidagem, eles chegam lá. Bom, eles chegam lá porque você não consegue governar sem o Centrão. Centrão always wins. É isso. O Ricardo Dias lá, o líder do governo, foi líder do governo da Dilma. Sim, cara, tá aí o problema o problema é que o cara se elegeu falando que o Centrão era ladrão, se gritar pega ladrão, né? Então, assim, o problema é esse. Agora, os dois lados são iguais, cara. Os dois lados são iguais. Eu acho que não tem. Como a gente falou que não tem ditadura boa, ou ditadura de esquerda não é melhor do que ditadura de direita não é melhor do que ditadura de esquerda, ditadura é ditadura. Corrupção é corrupção, cara. E tá todos os agentes estão dispostos a isso. Não tem essa de... ontem não prenderam, ou ontem ou hoje, não prenderam, a Polícia Federal fez operação para um delegado que também bolsonarista, que tava com a mão na bufunfa lá também? Ontem ou eu hoje. acho que tem uma... Cara, acho que a gente tá bicho, vivendo... Tem essa. Eu acho que a gente tá vivendo um cenário de exceção que, obviamente, a gente nunca viveu, pelo menos na nossa geração e na geração dos nossos pais. Eu ponho um baita de um... Porém, em relação... né, isso é bom que se diga que é uma situação de exceção, mas eu acho que diferenciar esse governo de todos os outros que passaram, todos os outros, inclusive os governos militares, é que não iam deixar morrer 550 mil pessoas. Não iam deixar morrer 550 mil brasileiros. O governo militar investiu pra caramba em saúde, depois, assim, tinha corrupção, mas tinha um mínimo de senso de você investir na ciência, né, o que era científico, e você cuidar da população. A gente tem um volume bizarro de mortes porque eles sabotaram tudo que podia ser feito em prol dessa imunidade de rebanho, que é a coisa mais maluca do mundo. Então, eu acho que a única diferença é essa, que é muito importante. Eu acho que se fosse qualquer outro governo, PT, o Cabo Daciolo, qualquer um, eu acho que a gente não teria a pilha de mortes que a gente está tendo que lidar agora. Essa eu acho que é uma ponderação importante. Assim, verdade seja dita, no começo havia essa teoria da imunidade de rebanho, mas, porra, o próprio Boris Johnson lá da Inglaterra também era louco, todo mundo achava o cara doido, então ele se alinhava com Trump, Bolsonaro e Boris Johnson, só que o Boris Johnson, teve um momento, o cara falou, bicho, não dá mais, não vai rolar. A própria faz lockdown. Gente. A cloroquina era uma possibilidade. A Inglaterra fez 3 lockdowns. Então, mas aí que tá. Aí é difícil, a coisa lá em Londres está complicada ainda. Mas é um negócio. A cloroquina, cara. A cloroquina é a justificativa de um posicionamento. A cloroquina só vem porque o cara acha, não, vai ter imunidade de rebanho, não precisa fechar. Sim. Porque você pode tomar. Se você pegar, você toma cloroquina. Não, então, eu entendo é o negócio da mentira, é a perpetuação de uma mentira. Como você justifica uma mentira? Criando outra mentira, outra coisa em cima. Aí depois a outra não funciona, você vai com a terceira. Esse é que é o problema desse discurso maluco. Porque você fica inventando coisa em cima de coisa. Porque não para de pé, porque você não pode voltar atrás. Porque não chega um momento, o cara fala, eu achava que imunidade de rebanho não rolava, briguei por isso, mas olha, não vai rolar, a gente vai ter que fechar. Não, sou machão, não posso voltar atrás, tenho que insistir, tenho que continuar Agora tá aí.
monte de borra-bota pedindo habeas corpus no STF pra não falar, pra não se incriminar na CPI. Porra, não tava aí falando, não sei o que, em live, não sei o que das contas? Vai lá, meu amigo, defende seu ponto de vista, defende suas coisas. Mas não sustenta, cara. Não sustenta. É um governo de covardes. E dito isso, puxando... Desculpa, Pedro, eu falei demais. Vai lá você, depois eu concluo. Não, eu só ia falar que eu acho que um ponto que ele tem que é bem razoável é de fato essa questão da pessoa que trabalha vendendo um coco na rua, ou um comerciante, um vendedor de rua. Eu acho que o approach para uma economia mais pobre, com uma alto nível de desigualdade social, como é o caso do Brasil, não pode ser esse approach de fecha todo mundo, porque a pessoa que trabalha como chapeiro numa padaria não vai viver de Zoom. Não tem como, né? Então eu acho que assim falta a minha visão é que isso é realmente assim um posicionamento extremamente arrogante e muito despreparado tecnicamente falando. Porém, eu ainda acredito que você não trancafiar as pessoas é melhor do que você trancafiar. Dando o exemplo de Londres, e aí eu finalizo aqui esse meu ponto que você falou, Gustavo. Eu estava hoje no telefone com uma pessoa do nosso time na Atman, que fica em Londres, e a gente tem um amigo em comum que vai ter um casamento agora em dezembro em São Paulo. Eu perguntei, você vai? Ele falou, cara, eu não sei, porque se eu voltar, o nível de lockdown lá, quando você sai do país e volta, você tem que ficar 14 dias num hotel e você tem 15 minutos de direito de sol por dia. E vem alguém te acompanhar para tomar sol. E se você tem que ainda pagar o hotel, o Estado não paga. Cara, que é isso? E você tá falando... Isso é Beijing? Isso é Beijing? Isso, Beijing não, isso em março de isso 2020? É o Reino Unido, cara. Entendeu? É isso, é o Reino Unido. O país que John Locke escreveu a Carta Magna em 1200 e pouquinho, que foi toda a bedrock do mundo livre, enfim. Então, quanto mais poder a gente der para os governos, mais eles vão querer, e menos a gente, assim, a coisa não vai voltar, né? Então eu assim, me defendo e me posiciono sempre como um libertário, sabendo que é totalmente não prático essa posição, e falei no nosso episódio passado e continuo defendendo. O Estado é importante, mas é mais um posicionamento à la Margaret Thatcher, né? Ele é um mal necessário, tem que ser mínimo eficiente, mas deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem fazer. O problema é que o brasileiro médio, o ser humano médio, né, o brasileiro, não tem bom senso, né, e respeito ao próximo. Então é uma situação difícil, assim. Eu acho que o ponto que ele fala de eu não fechei ninguém, eu não permiti que você... Isso é verdade também, né? E tem que imprimir dinheiro, tem que ter um auxílio moradia, porque eu prometo para você que se eu estiver morrendo de fome e ver meus filhos passando fome, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. E isso vai roubar, óbvio. Entendeu? Exato. Né? Você vê o que está acontecendo na África do Sul agora. Não, eu acho que assim, deixa eu só. Sei que a gente já tá com tempo, mas só separar duas coisas. Eu acho assim, esse caos, fecha, não fecha, o que a gente faz? Imprime dinheiro, faz bolsa, não sei o quê. Eu acho que tudo isso, qualquer governo passaria por isso. A minha questão é o seguinte: esse cara tinha que estar comprando vacina desde que o primeiro e-mail da Pfizer chegou. Desde que o Covax Facility mandou o primeiro e-mail. E aí a gente estaria... o mínimo possível. Porra. A gente estaria agora numa situação menos pior. Nenhuma equação é positiva nesse sentido. E para terminar, porque eu acho que é um tema que a gente deve voltar em algum momento, a gente precisa começar a ser pragmático. Tem um artigo do Thomas Trauman no Poder 360 essa semana falando sobre isso, que a Faria Lima vai ter que conversar com o Lula ou com quem for porque assim, esse governo morreu, assim, esse governo não para em pé. Ele pode o Bolsonaro pode ser reeleito, mas aquele Bolsonaro que todo mundo que votou em 2018 não existe mais, esquece. O próximo governo que a gente tiver, se for o Bolsonaro, e eu espero que não seja, vai ser um governo de centrão, então assim, e provavelmente as pessoas não vão querer votar nesse governo. Então abre espaço para o Lula, e as pesquisas estão aí. E aí a gente tem que começar a ser pragmático. Como é que a gente conversa com esses caras? Né? Eu acho que o Lula... não dá para eliminar o risco de ameaça à democracia, cara. Não dá. A corda esticou com a menção do Aziz, a provocação do Aziz ao exército ali, aquela carta, e tem um all-star. Tem uma nuvem no ar. Eu, sei lá, eu espero que não, mas eu não descartaria uma ruptura.
Não Eu descarta. quero só acreditar Não que dá eles vão pra botar o. descartar Eles vão, Pouquíssimo provável. Não dá pra descartar. Eles vão Mas não dá botar pra o- descartar, cara. Você tem que colocar. Isso tem que estar no modelo. Isso tem que estar no modelo. Não, vai estar no modelo, mas é um governo de amador. Vão botar o cabo Meninguete pra fazer o golpe, entendeu? É por isso que eu acho que não vai dar certo. Não por falta de vontade. Eu acho que eles não têm capacidade nem pra isso, sabe? Então, nesse sentido, eu fico até um pouco mais tranquilo, porque eles são amadores, né? Eles são Mas amadores. ele tem a polícia militar, ele tem o exército, Bruno, sentido. Então, assim, eu prometo- esse risco existe. Eu prometo te visitar no Azer em Paris, no Exílio. exílio. Não, em mas Paris. não, ele vai Não, vai tem morar Paris, com você aí, Paris na é caro. Califórnia. Paris é caro pra caramba. Eu vou pro Uruguai lá, tudo legalizado. Excelente, senhores. Prazer inenarrável, como sempre, mais uma semana aqui. Nós estamos juntos. Até semana que vem. E muito obrigado aí a quem nos acompanhou. Valeu. Muito Valeu, obrigado. gente. Boa semana. Valeu, pessoal. Boa semana.